Boa noite a todos. Que todos se sintam muito bem em nossa casa espírita nessa noite, de mais uma reflexão que se apresenta no decorrer da noite. Nós queremos dar breves avisos aqui antes de iniciar a palestra da noite de hoje, e um deles é convidando a todos aqueles que desejam estudar o Espiritismo. Nós temos um grupo de estudos espíritas, que começa agora no mês de março, que é o IEE, que é a Introdução ao Estudo do Espiritismo. Aqueles que desejam participar desse grupo para principiar no Espiritismo, para entender os principais conceitos do Espiritismo, podem preencher uma lista que tem no início, na entrada, ou se dirigir ao posto de livros para obterem maiores informações sobre esse grupo que começa em março, às quartas-feiras após as palestras. Nós queremos avisar também das mudanças que vão ocorrer agora no mês de março para os passes. Nós informamos aos irmãos que a nossa casa passará a contar com uma atividade de passe individual após as palestras públicas, que acontece nos domingos, nas segundas e nas quartas-feiras, para aqueles que desejarem ou necessitarem após o passe espiritual. O passe espiritual é esse passe coletivo que acontece depois da palestra, como hoje ainda vai acontecer. Então, a partir da próxima quarta, nós temos algumas mudanças. E parte dessas mudanças é isto que eu estou vos falando agora. Então, domingo que vem já começa essa mudança. O passe, dessa forma, não acontecerá mais às quintas-feiras, apenas após as palestras públicas. Tampouco haverá distribuição de fichas, sendo chamadas por ordem das cadeiras em que sentam, iniciando pelos que estão nas cadeiras da frente. O atendimento fraterno vai continuar da mesma forma e maiores informações poderão ser obtidas na recepção. Então, ao final das palestras, as pessoas que desejam tomar o passe vão se posicionar aqui nas cadeiras da frente para tomar o passe e não vai mais haver a entrega de fichas. Bom, hoje à noite nós temos um palestrante que é da nossa casa espírita mesmo, bastante conhecido de todos nós, mas para aqueles que não o conhecem, Pablo Ramon Garay irá fazer a apresentação da palestra com o tema Onde está a Justiça de Deus? Então, baseado nessa indagação, o Pablo irá discorrer sobre o assunto da Justiça de Deus. Antes de iniciarmos a palestra da noite de hoje, nós vamos ler uma breve mensagem do livro de Carlos Torres Pastorino, Minutos de Sabedoria, para que possamos melhor harmonizar o nosso ambiente. Não julgue seu próximo. Não pense mal das pessoas. Quantas vezes as aparências enganam? E o que pensamos ser um erro é o que está certo nos outros. Não julgue para não ser julgado. Se você estivesse na situação dele, talvez fizesse pior e não gostaria que o julgassem mal. Não faça aos outros o que não gosta que os outros façam a você. Uma boa palestra a todos nós. Boa noite a todos. Que nós possamos ter mais um momento agradável de aprendizado com a bênção dos nossos protetores espirituais e que eles nos permitam mais uma vez falar daquilo que nós também precisamos ouvir. Quem sabe seja do conhecimento de muitos dos irmãos, existe um canal no YouTube chamado Amigos da Luz, que é Humor e Espiritismo. E os quadros deles, além de engraçados, trazem grandes ensinamentos. Sempre tem alguma lição muito interessante sobre a doutrina espírita. Nós queremos trazer aí um deles, chamado Toma Lá da Cá, que obviamente não vou interpretar aqui o quadro, vamos trazer somente as ideias principais que vão nos ajudar na palestra. Está um homem ajoelhado na cama e ele diz assim: Senhor,
Eu não quero cobrar, Vossa Excelência, mas eu tenho aqui uma lista. Vamos ver. Eu orai e vigiai. Eu oro todo dia, como o Senhor está vendo. Estou sempre vigiando, atento ao que está acontecendo comigo. Amar o próximo, eu amo o próximo, eu amo o próximo do próximo, o próximo do próximo, do próximo. Para garantir, Senhor, eu fiz um raio de 1 quilômetro e eu amo todo mundo que aparece na minha frente. Eu faço a caridade. Quando aparece um irmão menos favorecido, quando eu tenho dinheiro sobrando, eu dou. Esses dias mesmo tinha um monte de roupa que não servia mais, eu doei todas essas roupas. Tá? Às vezes o irmão está ali na rua, precisando de ajuda, eu abraço. O irmão podia ter tomado um banho? Podia, mas o Senhor é que sabe, o Senhor é que manda, né, Deus? Então eu estou ali firme, amando o próximo e ajudando. E olha só a minha vida, Senhor. Eu estou desempregado faz 8 meses. A minha esposa me largou para ficar com outro cara. Eu estou devendo cheque especial. Está certo isso, Deus? Está certo mesmo que eu estou passando? Eu sei que o universo é grande, é muito buraco negro, é muita galáxia, muitas moradas na casa do meu pai. O senhor podia ter feito menos moradas, focar um pouco mais aqui. Como é que o senhor vai saber o que o Alberto de Madureira está passando? Podia de repente tirar o foco de tanta coisa do universo e focar no meu cheque especial, aumentar meu limite, sem consultar SPC, sem consultar Serasa. Mas se o senhor disser que é isso mesmo, que o Alberto tem que sofrer, eu aceito. Mas se não for, Senhor, dá uma olhadinha aí. E é claro, muito obrigado pela minha família, pela minha casa, por essas coisas que eu digo sempre. Então o Alberto está cobrando a justiça de Deus. Eu mesmo me peguei já fazendo algumas cobranças diante de algumas situações da vida, pensando, poxa, mas será que está certo mesmo? É claro que com o conhecimento da doutrina espírita, com os estudos, essas cobranças diminuem, vão se terminando, mas há tempos atrás cobrava, achando eu um pobre injustiçado. E isso é bem comum. Mais do que nós possamos imaginar, uma cobrança diante da justiça de Deus, não só pelas coisas que nos acontecem, mas diante dessas situações que tem no mundo, das injustiças que nós vemos, das calamidades, dos crimes. E muitas vezes pergunta-se aonde está a justiça de Deus. O próprio Papa Bento XVI, quando visitando os campos de concentração, perguntou aonde está naquele momento. E quem sabe essa confusão que ocorre, esse problema dessa cobrança de Deus, vem justamente de uma incoerência entre as afirmações que nós temos e quem sabe a falta de explicação de outros meios religiosos sobre o assunto, porque todas as religiões e os segmentos dentro dessas religiões afirmam que Deus é bom, justo, misericordioso e todo-poderoso. Por isso a cobrança, porque Deus então teria condições de fazer algo para mudar a situação. O cientista Neil deGrasse Tyson, que particularmente gostamos muito dos seus artigos e dos seus vídeos sobre a ciência, sobre a física, ele traz um desses raciocínios. E é sempre interessante quando alguém que tem bastante inteligência, bastante conhecimento, não avança tanto assim na sua parte espiritual. Mas ele fala que é muito difícil para ele acreditar em Deus, justamente por causa desta afirmação do Deus bom e justo e que ama a sua criação, com os desastres naturais. Ele diz, nem vou entrar na questão da maldade dos homens, mas dos desastres que o homem não tem nada o que fazer, não tem como evitar, como por exemplo um terremoto que aconteceu em 1750 em Portugal, destruiu cidades inteiras. E depois do terremoto vem um tsunami e termina por varrer cidades do mar. O terremoto aconteceu entre 9 e 10 da manhã de um domingo. Então a maioria das pessoas que morreram estavam dentro das igrejas.
Então ele pergunta por que Deus fez o mundo e colocou no mundo elementos que vão destruir a sua própria criatura, sem que essa criatura tenha a oportunidade de salvar-se e sendo pessoas boas, inclusive os seus próprios fiéis. E esse tipo de indagação vem realmente de uma confusão da noção de Deus, do conceito de Deus, e de como é que a sua justiça funciona. Nós temos um exemplo que também faz nós refletirmos no documentário Humano da modelo brasileira Isadora. Ela está falando sobre a sua condição, nasceu na favela, na pobreza, mas com o seu serviço conseguiu sair de lá, foi a primeira pessoa que comprou um carro na família, nos amigos, então ela está falando sobre isso. E num determinado momento do seu depoimento ela vai falar sobre como é difícil você falar de pobreza, sendo que você morou e você viu pessoas e crianças dormindo na rua. E quando chove, e não é morro, é plano, a água sobe, o esgoto sobe, e tudo boia. O adulto, a gente não sabe o que fez para ele estar lá, mas a criança não fez nada. A criança não tem culpa. E aí? Onde é que fica? Como é que fica a justiça? Por que Deus não faz algo? Ou Ele quer evitar o mal e não consegue, não tem forças, e aí já não seria o Deus Todo-Poderoso. Ou Ele poderia sim evitar o mal e não o faz porque não quer. Aí já não seria um Deus bom e justo. Deve haver alguma outra explicação. Deve ter um motivo, porque a doutrina espírita parte também deste princípio de que Deus é bom, amoroso e justo e nos ama e sempre vai amar. E como nós comentamos, quem sabe, existe um problema no conceito de Deus, que apesar do Cristo ter trazido para nós o Deus Pai amoroso e bom, que preparou uma terra para aqueles que são caridosos, para aqueles que são mansos, humildes, ainda costuma-se buscar muito Deus do Velho Testamento, explicando como ele seria. E o Velho Testamento ele tem as suas questões que deveriam ser estudadas profundamente, com muita atenção, porque foi escrito por um outro povo, não é a nossa cultura, há 3.000 anos, numa outra época, numa forma mais cantada, não escrita. Um exemplo, os versículos só foram aparecer depois de milênios, não tinha versículos na escrita original. Então, quando eu vou buscar literalmente o que está no Velho Testamento, eu vou encontrar problemas. Na contracapa do livro A Gênesis, da codificação do Doutrina Espírita, tem uma passagem brilhante que Kardec colocou, Ezequiel 33:11, onde diz: eu não me satisfaço com a morte do ímpio, disse o Senhor, mas eu quero que ele se converta e que ele seja feliz. Por que ele deveria de morrer, ó casa de Israel? Mas no livro de Ezequiel também nós vamos encontrar, por exemplo, lá no capítulo 9, quando o Senhor diz para o profeta que sem compaixão pode matar os velhos, os mancebos, as virgens, os meninos e as meninas. Eu gosto muito de uma passagem de Jeremias 29:11, é uma passagem que em alguns momentos mais complicados eu leio e me traz um conforto e um ânimo, quando o profeta Jeremias diz: porque eu sei bem dos planos que eu fiz para vocês, disse o Senhor, planos de paz, não de mal, para que tenham um futuro e uma esperança. Mas também lá em Jeremias nós vamos encontrar Deus mandando passar ao fio da espada os inimigos. Então existe uma confusão aí, um problema com a criação do mundo que é trazido e que alguns religiosos não querem mudar a opinião, sendo que a ciência comprova que o mundo não foi criado exatamente da forma como está na Gênesis de Moisés. O próprio Papa
Francisco agora disse que o Big Bang está certo, que Deus não é um mago movendo uma varinha para construir o mundo, que o Big Bang, na verdade, comprova a existência de Deus, e ele está muito feliz na sua afirmação. Mas, inclusive, ele encontrou pessoas contrárias a esta opinião. Então, nós temos que ter um cuidado quando nós vamos trazer literalmente coisas do passado tão longe. E sobre isso, tem uma pergunta que Chico Xavier respondeu no programa Pinga Fogo, de 1971. Foram 2 programas de entrevistas, está no YouTube, na internet, muito fácil de achar. Se colocarem, por exemplo, lá na pesquisa Chico Xavier, Pinga Fogo, Pastor, ou Pinga Fogo, Adão e Eva, vai ter a pergunta. O pastor faz a pergunta assim. O Chico, nesse programa, está respondendo inúmeras perguntas, vindas pelo telefone, vindas de jornalistas, de pessoas que estão no auditório, e esse pastor evangélico, então, não me recordo o nome, ele faz a pergunta para o Chico. E ele queria que o Chico explicasse como funciona então a reencarnação no caso de Adão e Eva. Ele diz: a reencarnação é todo ser que nasce, é alguém que morreu antes. Mas, como está no livro de Gênesis, de Moisés, Deus criou Adão e Eva e eles geraram Caim e Abel. Ninguém morreu para eles terem surgido. Como é que o Chico explicava então a reencarnação dentro disso? E o Chico, de forma brilhante e educada, uma eloquência e inteligência impressionantes, ele responde ao pastor que nós, os espíritas, não temos tanta intimidade assim como o Velho Testamento. Nós nos focamos e nos debruçamos mais sobre o Novo Testamento para compreender a moral e as lições de Jesus. Mas, se formos buscar no livro de Gênesis, no capítulo 4, versículos 16 e 17, está escrito que então Caim, se afastando da face de Deus, foi para uma cidade chamada Nod, aonde conheceu e esposou a sua esposa. Quem sabe o Velho Testamento não deveria ser estudado em conjunto com historiadores, com teólogos, pesquisadores, para que nós não caiamos em redundâncias, em erros, em contradições. Porque se até aquele momento só haviam existido 4 pessoas e Caim vai para uma cidade, de onde veio essa cidade, isso quer dizer que nós precisamos estudar melhor o Velho Testamento. Quais são os seus códigos e quais são as suas tradições. Então tem que ter um cuidado. E quando nós vemos esse Deus vingativo, esse Deus bravo, terrível do Velho Testamento, nós temos que pensar que ali estão apresentados 2 deuses, o Deus justo e um Deus que tem uma vingança, que tem uma ira. Porém, Jesus nos falou que o Deus, o Pai, é bom. Paulo de Tarso, quando se refere a Deus, também se refere a Deus bom. O Espiritismo traz o Deus bom. Então, será que os profetas não se enganaram? Eles eram homens, e homens que viveram há muito tempo. Então, será que de repente não existe aí alguma confusão de interpretação? Será que de repente eles não queriam justificar alguma de suas ações, dizendo que elas eram divinas? Assim como Moisés teve para que as suas leis civis tivessem aplicação, dizer que vinham da parte de Deus. Na verdade, de divino nós temos os 10 mandamentos. E a outra questão que é interessante que o pastor traz é a questão de Adão e Eva, da criação do homem, a criação desses seres. O Espiritismo nos traz que, na verdade, o paraíso perdido vem das tradições do povo judaico, de espíritos que não puderam mais se encarnar nos seus planetas, porque os planetas estavam evoluindo, e vieram reencarnar na Terra, perdendo então o paraíso onde eles viviam. E agora teriam que ganhar o pão do seu trabalho com o suor do seu rosto. As tradições então desse povo Moisés compila no seu livro.
E não devemos abandonar de forma nenhuma, porque se nós formos trocar os 7 dias da criação por 7 eras, está correto? A criação da terra, a separação do líquido e do sólido, natureza, animais e o homem, nesta forma que veio. E o homem criado à imagem e semelhança de Deus. E aqui ocorre um problema, que nós, refletindo sobre o assunto, consideramos que há uma das causas que leva a essa revolta contra Deus, esse caso de injustiça que ocorre. Se cada um for pesquisar também na internet sobre justiça de Deus, vai encontrar os pastores, os padres, falando da justiça. Algumas explicações, com sinceridade, não fazem muito sentido para nós, mas eles estão tentando explicar esse Deus justo. E aí nos comentários, às vezes, de um vídeo, vai ter alguém falando: eu estou esperando que a justiça de Deus aconteça, porque os meus inimigos ou as pessoas que me fizeram mal estão bem e eu estou sofrendo. Aí alguém embaixo vai dizer para ter fé, confiar em Deus. Aí um outro vai dizer que não acredita mais em Deus porque ele vê muita maldade, vê muita injustiça. E isso vem daquela ideia de criar o homem à imagem e semelhança de Deus, aonde querem que Deus tenha forma humana. E então o que eu estou fazendo é colocar a minha imagem na de Deus. E aí, quando eu projeto Deus como uma forma humana, eu vou projetar junto mau humor, irritação, vaidade, orgulho, todos os nossos problemas. Mas o Espiritismo nos explica desde a primeira questão: Deus é a causa, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E a pergunta de Kardec é brilhante: o que é Deus? Já não ele sendo uma pessoa, não é quem é Deus, mas o que é. E nós vamos aprendendo nessas questões seguintes de que Deus é uma energia amorosa que preenche o universo. Podíamos pegar todo esse universo, esses bilhões de estrelas, de galáxias, e como se mergulhássemos tudo dentro de uma imensa piscina, onde a água seria Deus. Então tudo está envolvido por Deus. Porém, essa energia, esse fluido tão etéreo, nos penetra, nos atravessa, está em volta de nós. Por isso a frase que não cai a folha seca de uma árvore sem a permissão e o consentimento de Deus. Porque assim como eu, Senhor do meu corpo, sei se alguma coisa toca no meu pé, ou se dói alguma parte, eu tenho a ciência, quando a folha seca cai, ela vibra na energia de Deus, porque a energia de Deus completa, tudo está ao redor dessa folha, dentro dessa folha, ao redor de nós, dentro de nós. Então, quando alguém faz uma coisa, Deus sabe. Quando alguém pensa, o pensamento é uma energia poderosa, ele sai e ele vibra na energia de Deus, e Deus sabe. Quando Jesus está conversando na brilhante passagem da mulher samaritana, no poço de Jacó, ele diz a ela: Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Deus não é uma pessoa. Fica mais fácil começar a compreender Deus e como é que Ele sabe do que está acontecendo, tendo essa visão de uma energia amorosa que preenche tudo e todos, e não uma pessoa sentada com cara de bravo, julgando-nos. E Deus criou nós todos iguais. Todos partimos do mesmo limo, digamos assim. Tivemos o mesmo sopro de vida. Todos, inclusive os santos das outras igrejas que nós consideramos como espíritos superiores, inclusive o Cristo, inclusive Jesus, teve o mesmo começo que cada um de nós, porém esperamos que antes, muito mais antigo, e já atravessou todo o processo evolutivo. Há bilhões de anos, quando a Terra desprende-se do Sol, Jesus já era um espírito perfeito, porque venceu todas as etapas do processo evolutivo que nós estamos ainda caminhando. E isso que ele diz na passagem de João, no capítulo 16, quando ele vai dizer: eu digo essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não poderia estar falando que ele venceu este mundo, onde ele já veio perfeito. Ele está falando do mundo justamente das aflições que nós enfrentamos, das dores, das dificuldades que os seus apóstolos estavam passando, que aqueles que ele atendia, as
mulheres, as viúvas, os doentes, os inválidos, os leprosos estavam enfrentando. Ele dizia: eu passei por isso. Eu estive na mesma posição, lutando contra o meu orgulho, lutando contra o meu egoísmo. Há muito tempo atrás, obviamente, porque daí tem sentido o que ele falou. Tem conteúdo, porque senão seria uma enganação ele dizer: eu venci o mundo tendo ele sido criado perfeito por Deus. Não teria nenhum mérito em vencer nada se ele já teria sido criado assim, puro. E por isso que para nós, os Espíritos, quando nós estudamos sobre Jesus, ele cresce muito no nosso entendimento, porque ele fez por merecer a posição de mestre, por ter justamente atravessado todo esse processo. E quando ele vai dizer para nós que em verdade, também em João capítulo 14, que em verdade eu vos digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e ainda farás maior do que eu. Como é que eu vou fazer a obra dele se ele foi criado separado? Se ele foi criado de uma forma diferente? A única forma de eu conseguir fazer as mesmas obras que ele fez é se ele foi criado igual a mim. É se nós dois temos o mesmo caminho. E aí mostra a justiça de Deus, que não criou ninguém diferente, não criou ninguém de forma especial. É muito difícil você acreditar num Deus justo quando ele cria seres especiais, seres que não precisam enfrentar aquilo que nós enfrentamos. Mas no momento em que todos nós iniciamos no mesmo início, no mesmo começo, simples, sem conhecimento, e a cada nova existência vamos adquirindo os conhecimentos de ciência e moral necessários para o processo evolutivo, e que esses espíritos superiores, eles são superiores porque eles já venceram as batalhas que nós estamos enfrentando hoje, graças às oportunidades que Deus vai dando a cada nova existência. Deus é justo. Quem aqui já deu aula, professor, minha querida amiga Beth sabe disso, se uma professora entregar uma prova, minha mãe também, entregar uma prova um pouco diferente para um aluno, ela não é justa. O aluno reclama. Que seja uma questão a mais, que seja um número diferente, ela não é justa. E as professoras fazem as provas mais fáceis possíveis e tentam, de qualquer forma, passar seu aluno. Não pode uma professora ser mais justa do que Deus. Se a professora tem essa noção da prova justa, da prova igual, Deus também tem que ter. E imagine uma prova, então, chegar na primeira série, entregar uma prova para um aluno com forma de Bhaskara e reprovar ele por não saber fazer. Não há justiça, há sim crueldade. Então Deus não pode ter nos criado diferentes. Deus não pode ter nos criado somente nesta vida, nesta existência, com as diferenças que todos nós temos de personalidade, de família, de condição, de inteligência. Não haveria justiça da parte dele. Então a doutrina espírita nos facilita muito compreender a justiça divina e a sua bondade quando ele cria todos nós iguais e da mesma forma. E o Chico continua respondendo para o pastor quando ele diz que a reencarnação para nós espíritas é uma verdade incontestável. É fato. Porque é a única forma de explicação para estas dores que nos atingem. Ele traz da questão do sofrimento das crianças, que não tem como explicar. Ele não fala dos adultos, porque seria alongar demais o assunto, ele mesmo diz, mas das crianças. Nós vemos na doutrina espírita espíritos, seres que desencarnam com um sentimento de culpa imenso, e esse sentimento de culpa atravessa a reencarnação, e o ser já nasce propenso a uma depressão, propenso inclusive a um suicídio. E aí ele comenta como explicar então depois os nascimentos, quando a criança nasce com algum problema. E então ele traz que muitas vezes ele viu irmãos que decidiram tirar a própria vida com um tiro no coração e depois reencarnam com a cardiopatia congênita. Aqueles que decidiram fugir da vida pelo enforcamento e aí renascem
com paraplegia, aqueles que optaram pela infeliz opção de fugir da vida, esfacelando a caixa craniana, nascendo então com anencefalia, microencefalia. Talvez conheçam pessoas que fumaram até os 90 anos de idade e nunca tiveram uma doença. Quem sabe conhece aqueles que fumaram e desencarnaram por câncer. E também deve conhecer crianças que nascem com efisema pulmonar, com problemas respiratórios. Como é que você vai explicar isso dentro desse Deus bom e justo, sem a reencarnação? É aí que está a justiça de Deus. Nesta nova oportunidade que Ele nos dá, que é a reencarnação. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo da Justiça e das Aflições, vai ter assim, todo efeito tem que ter uma causa. Isso Kardec, ele pega emprestado da física, para não falar a palavra karma, porque karma seria devolver na mesma moeda, o sofrimento não é bem assim. Então a lei de causa e efeito, todo efeito tem que ter uma causa. O meu sofrimento de hoje, ele é um efeito, tem que ter uma causa. E sendo Deus justo, justo há de ser também essa causa. O Cristo nos coloca nesse caminho, nesse entendimento, nos prometendo uma vida futura para aqueles que seguissem, atravessassem esses sofrimentos, continuando humildes, mansos, sem fazer injustiça, amando o próximo, na sua lei maior, amor ao próximo. Porque as palavras do Cristo só teriam valor se realmente existir uma vida futura. Não teriam sentido as promessas dele se a vida terminasse no túmulo, se ali tudo desaparecesse ou o que for a ideia. Mas a vida tem que continuar e temos que voltar a ela para que aquilo tenha algum sentido. E o Espiritismo então completa esse ensinamento, nos trazendo a reencarnação, de que nós temos várias vidas. É um conceito simples, mas que explica, finalmente, um Deus bom e justo. Na sequência desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ter as causas atuais das aflições e as causas anteriores. Nós podemos afirmar que talvez 80% daquilo que nós enfrentamos de sofrimento nesta vida vem de fatos desta própria vida mesmo. Talvez mais, talvez menos. Se nós fizermos uma reflexão sobre aquilo que nós estamos passando, muito provavelmente chegaremos num ponto onde diremos: se eu não tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, não estaria passando por isso hoje. Quantos homens, diz o texto, não caem pelo seu próprio orgulho, pela sua ganância, pela sua vaidade? Quantos pais que reclamam a ingratidão dos filhos, mas na verdade não lhes souberam conter as más tendências, não dando amor e carinho, e aí hoje reclamam dessa situação, na ingratidão dos filhos. Aliás, muitos desses casos de suicídio ou então de vícios decorrem da falta de carinho dos pais. Claro que o espírito nasce já com as suas propensões, com as suas tendências, mas ao não analisar as tendências, pode-se encaminhar o filho para um caminho mais triste, tendo ele que voltar à vida com as marcas daquela situação. Normalmente, os pais voltam junto para agora reparar o que aconteceu. Tem um documentário do Risto Luciano sobre as cartas de Chico, destas inúmeras mães que receberam cartas, e um dos pais que teve um filho desencarnou, ele fala algo muito interessante, que com as cartas, com o conhecimento, e ele é judeu ainda, e ele diz assim, que com o conhecimento que o Espiritismo me trouxe, eu sei que o filho não é minha propriedade, ele tem uma vida dele. Nós somos instrutores, quem sabe os instrutores mais próximos que ele vai ter. E Deus vai perguntar, como está no Evangelho, a cada pai e cada mãe, o que foi feito daquele ser que eu deixei aos vossos cuidados.
Mas a reencarnação permite essa nova chance. Mesmo aqueles que não conseguiram realizar direito as tarefas que eles tinham para fazer nessa vida, e aqueles que acertaram podem voltar então e confirmar aquilo como um ensinamento já comprovado, porque Deus não quer a dor. Emmanuel vai dizer, o Espírito Emmanuel, o benfeitor do Chico, vai dizer que se Deus quisesse a dor, não tinha nos trazido a anestesia. O que Deus quer, conforme está lá no texto de Ezequiel, Ele quer que o pecador se converta. Ele quer que nós mudemos de caminho, que nós aprendamos com os nossos próprios erros, com as nossas próprias questões da nossa vida para mudar. No final do vídeo, desse do Amigos da Luz, que eu comentei no começo, o Alberto vai deitar. E aí aparece o benfeitor espiritual dele e diz assim: eu vi que você estava fazendo uma cobrança, uma lista de cobrança da divindade. E o Alberto diz: não é bem uma cobrança, é mais uma lista para ver como eu estou fazendo todas as coisas certinhas aqui. E aí o benfeitor puxa um livro dessa grossura, desse tamanho, e diz: nós também temos uma lista sua aqui, algumas cobranças aqui. E aí o Alberto se emociona: coisas que eu vou receber? E o benfeitor diz: não, isso aqui são dívidas de vidas passadas suas. Tu vai querer pagar tudo agora? E o Alberto diz: não, mas será que não dá para parcelar isso aí? Aí o benfeitor diz: já está parcelado. Porque Deus é bom. Porque Deus não é um banco que quer cobrar tudo de uma vez só. Deus é bom, justo, Ele quer que nós tenhamos condições de recuperar aquilo. Então Ele parcela essas nossas dívidas. Às vezes a gente faz tanta coisa errada, tanto atrapalho, que numa existência só não teria como devolver tudo. Então às vezes são várias. Mas se eu não aprendo a lição, se eu continuo revoltado com Deus, se eu continuo dizendo: cadê a justiça de Deus? Eu não aprendo a lição, daí eu perco aquela parcela e vou ter que pagar de novo. Ou ainda aumento mais ainda a minha dívida com Deus. Mas como Ele não quer que eu sofra, Ele permite que eu vá recuperando tudo isso de uma forma. Então, se eu não encontro nessa minha existência as causas do meu sofrimento, ao analisar tudo aquilo, eu analiso a minha vida, faço uma reflexão: não encontrei aqui, deve estar numa vida passada. As explicações devem estar mais para trás. No exemplo da modelo Isadora, nós podemos comparar que o adulto dormindo na rua seria as causas atuais das aflições, e a criança dormindo na rua as causas anteriores das aflições. Mas isso não significa que a nossa postura deve ser assim: se ele está ali sofrendo, ele fez por merecer. Ele que aceita as leis de Deus. Ou então, para mim, eu estou sofrendo porque eu devo ter sido muito mal na outra vida, então Deus me colocou isso. Porque lá pela questão 768 do Livro dos Espíritos, por perto, ele está comentando dessa questão e o Espírito responde: mas Jesus não disse para perdoar os vossos inimigos? Então, o nosso papel é sempre o de ajudar, o de perdoar a nós mesmos, de ajudar o próximo. Cada um tem as suas questões para resolver com Deus, como nós temos as nossas. E o nosso papel é nos ajudar e ajudar o próximo, não no comodismo, mas sim superando essas questões. Porque nós sempre estamos no contexto que nós fizemos por merecer. Os nossos pais são aqueles que nós fizemos por merecer. Se nós fôssemos escolher sempre escolheríamos os pais mais amorosos, os mais alegres. Mas muitas vezes foram aqueles pais que nos desencaminharam no passado. Como no caso, por exemplo, dessas crianças que nascem com problema, por causa... Um exemplo não é sempre o caso do suicídio, às vezes foram os pais que não deram carinho. No livro Um Roqueiro no Além, que fala de um músico famoso do Brasil que desencarnou por uma overdose, ele vai dizer: meus pais me deram tudo o que eu queria, menos o que eu precisava. E não é raro que os pais peçam para serem pais de novo,
porque daí agora eles têm dentro deles algo que diz que eles precisam ajudar aquela criança. Então aquele amor que faltou numa vida agora tem 3, 4, 5 vezes mais, para que se devolva a paz da consciência, para que se resgatem, para que todos possam ficar felizes. E vale a pena essa reflexão pela quantidade de problemas que nós vemos no mundo. E quem sabe nós fizemos muitas coisas para trás, como Raul Teixeira vai trazer numa das suas palestras sobre o tema Justiça de Deus, onde ele comenta dessas muitas pessoas que foram criminosas, que fizeram maldades, que roubaram, que, por exemplo, como atuaram na ditadura, fazendo as torturas, e que tem nome de rua, nome de cidade, tem estátuas. E ele conta então que ele estava indo almoçar num restaurante, e no caminho, ele, junto com um amigo, ele passa e vê uma mulher procurando comida no lixo de uma rua. E ele comenta com o amigo, veja que interessante, nós estamos indo escolher a nossa comida no restaurante, e ela está escolhendo a comida na lixeira. E quando ele chega em casa, o seu benfeitor espiritual, Camilo, aparece para ele. E Raul Teixeira tem uma mediunidade que permite que ele enxergue os espíritos assim como nós nos enxergamos. E o Camilo diz: você lembra da mulher que estava procurando comida nas lixeiras? Claro que sim, como é que eu vou esquecer? Você viu o nome da rua onde ela estava? E ele diz: sim, é uma rua muito conhecida. E aí o Camilo diz: aquele nome da rua era o nome que aquela mulher usava numa vida passada, aonde ela mentiu o que pôde, deixou muita gente pobre por causa da ganância, muita gente passou fome e necessidade porque ela impunha trabalhos quase escravos. A ganância dela deixou muitos sem teto, e hoje ela dorme nas calçadas da rua que leva o seu nome e procura comida nas lixeiras desta mesma rua. E cada vez que ela olha para aquele nome, ela sente uma tristeza indizível que não permite que ela saia dali. Quantos hoje são os varredores das estátuas de que eles foram em vidas passadas? E quando eles olham para a estátua, sentem um misto de prazer e arrependimento. E eles sempre sentem dentro de si que eles não merecem aquela homenagem. Então, às vezes, eu não vejo a justiça de Deus acontecendo com aquele que eu considero criminoso. Porque quando a pessoa diz: eu não vi a justiça de Deus acontecer, eu quero que Deus seja um apresentador, um mago que faça as coisas do meu jeito. Mas a justiça de Deus ocorre pelas suas próprias forças. Não é que nem a lei dos homens, que alguém tem que vir e fazer aplicar a lei. Então, mesmo que eu não veja a justiça ocorrendo, ela vai ocorrer. Assim como ela ocorreu com nós, e basta cada um olhar a sua vida e ver as dificuldades que traz dentro de si e ao redor, a justiça vai ocorrer com todos. Ela vai operar com todo mundo dentro do tempo de Deus. Porque se Deus é bom para nós, parcelando a nossa dívida, Ele será bom também para os outros. Por isso que nunca nos cabe a revolta, nunca nos cabe a ira com Deus, mas sim a confiança. A pensar que de repente Deus está do nosso lado. Hoje de manhã comentava com meu pai, comentei com meu irmão também, dessa semana que passou agora. Um dia chega a fatura do cartão de crédito, tu vê alguns exageros que aconteceram. No outro dia é um carro que quebra, a bateria tem que trocar. Na sexta passa a madrugada no hospital com meu filho, tomando soro. Poderia me revoltar contra Deus, dizer: poxa vida, Deus, o que eu fiz? O que é isso? Deus, dá uma olhada lá, vê se tu não está com algum engano. Ou eu posso pensar que Deus está do meu lado e que atuando com Ele existem muitos espíritos bons que também estão ao meu lado e que estão me ajudando nesses momentos a manter a calma, a resolver a situação da melhor forma possível. Quem sabe a doença do meu filho não foi tão ruim porque tinha espíritos ali bons ajudando,
Quem sabe Deus estava com o seu amor ali operando. E foi fácil de resolver. Fica mais fácil lidar com a vida quando eu penso que Deus está do meu lado e não contra mim. É muito mais tranquilo enfrentar qualquer coisa que venha pela frente quando eu sei que Ele me ama e que junto comigo tem uma legião de espíritos bons que também querem o meu bem. Então eu posso agradecer a Ele, agradecer que eu passei a madrugada de sexta para sábado, não um dia de serviço, e que agora ele tem 4 dias para se recuperar antes de voltar para a creche. Começa a enxergar coisas positivas, coisas menos piores, quando a gente muda a forma de enxergar e não estou esperando a justiça de Deus. Isso é vingança. Mas se eu trouxer Deus para mim, fica muito mais tranquilo. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Paciência, o Espírito Amigo vai dizer: é muito mais fácil enfrentar o mundo com a fronte erguida do que baixada. E que a vida é difícil, são compostas de 1000 alfinetadas que às vezes acabam por ferir. Mas nós temos um passado imenso para espiar e um fortalecimento para o futuro. E ainda diz: o Cristo é o nosso modelo, sofreu mais do que qualquer um de nós. Não tinha nada do que ser acusado, porque ele já era perfeito. Mas nós temos coisas a resolver ainda. Então todas essas situações que acontecem na vida são oportunidades de crescimento. São resgates e oportunidades. E é muito melhor nós mudarmos a forma de pensar diante dessas situações. E esses dias, conversando com um amigo, ele está no tratamento de dependência química, comentando dessa questão da reencarnação, tudo bem, mas por que eu não lembro? Ele falou. Se tem o esquecimento passado, como diz a doutrina espírita, que eu esqueço das outras vidas e ninguém lembra, nós sabemos disso, casos raros que vão lembrar. Como é que isso vai me ajudar? Como é que eu não vou repetir os meus erros numa outra vida se eu não lembro? E ele tinha feito bastante coisa errada. E nós então conversando, perguntamos a ele: quando você sair daqui e voltar para casa, não seria melhor que ninguém lembrasse do que aconteceu? Seria muito bom. Essa é a reencarnação. É uma nova chance. Quando eu volto para casa, mas ninguém lembra de tudo que passou. Nem eu lembro. E é só assim que nós vamos conseguir crescer. Porque imagina ele a todo instante olhando para as pessoas que ele fez mal e lembrando que ele fez mal. O quanto ele sofre hoje por causa disso, sofreria para sempre. O quanto o seu pai, a sua mãe, a sua família sofreriam a todo instante lembrando do que ele fez. E não precisamos pensar nesses casos. E as palavras que nós falamos que magoamos alguém? As agressões físicas, verbais? Os outros erros que nós cometemos? E que hoje nós nos arrependemos? Não seria melhor, às vezes, zerar tudo e recomeçar? Já com esse conhecimento? Isso é uma reencarnação. Porque o espírito nunca esquece daquilo que ele fez. O corpo é corpo novo, ele não lembra. Mas o espírito sabe. E aí vem o quê? A intuição. Vem as tendências. Então, às vezes, antes de cair no erro de novo do vício, o espírito vai lembrar: eu já errei aqui antes. E vai ter uma intuição, uma sensação de não faça isso de novo. Os pais terão uma intuição: eu preciso cuidar mais dessa criança. E quando tu tem filhos com conhecimento espírita, tu sabe que ali tem um espírito milenar, que pode ser mais antigo do que você, e que carrega conflitos complexos, situações que podem vir de 5, 10 mil, 15 mil anos. E você é um instrutor para lidar com isso, com as suas questões, ajudando eles. Isso ajuda muito. Então fica essa intuição, fica com a consciência às vezes apitando. Imagina aquela mulher procurando lixo na rua, quando ela olha para o nome na placa da rua e diz: mas eu fui essa aqui e eu quero meu posto de volta. Não teria aprendizado, não teria recuperação, não teria justiça.
Imagina o cara vai varrer a estátua e diz, não, mas espera aí, eu fui o coronel tal. E volta para o quartel e ele quer ser o... Não haveria união de novo? Não haveria mais, não teria como se amar, não teria como perdoar um ao outro, não teria como recuperar os equívocos se nós lembrássemos de tudo aquilo que nós fizemos. E os outros lembrassem também. Então a bondade de Deus se expressa mais ainda nisso, Ele dá uma nova chance para nós, aliás, inúmeras novas chances, porque as encarnações são infinitas, e ainda sem a lembrança, mas com a intuição, com as tendências. Qual que é a minha tendência quando acontece tal situação? Quando eu vou me conhecendo e buscando em mim essas respostas, o que eu faço quando acontece isso, acontece aquilo, por que eu fiz isso, qual que é a minha tendência, realmente eu posso estar lutando contra essa tendência, mas a tendência vai dar uma indicação daquilo que eu estou passando. O Alberto lá do vídeo, ele doa aquilo que sobra, a roupa que apertou, doa o dinheiro que não vai fazer falta, reclama do cheiro do amigo, não agradece direito as coisas que tem. Então quem sabe esse egoísmo dele explique muito bem a sua situação financeira, as dificuldades que ele está passando hoje. Então nós podemos analisar qual é a nossa tendência diante de situações mais graves e talvez nos dê uma indicação do que nós temos que melhorar em nós e por que nós estamos enfrentando isso. E se Deus deixou que nós passássemos por isso, é porque nós temos condições de superar. Se não fosse assim, se não fosse a reencarnação, a vida seria um repertório de injustiça divina. Seria um ótimo negócio para os maus. Não valeria a pena profetas, o Cristo, o Espiritismo, o que nós estamos fazendo aqui, se nós não tivéssemos chance de nos melhorarmos e se a justiça de Deus nunca fosse operar. Mas ela opera. Então nós podemos aproveitar esses conhecimentos que o Divino Espírito nos traz, nos conhecendo para que nós possamos ir nos libertando das dores de hoje, buscando os céus de amanhã. E quando nós olhamos para o mundo e vemos tantos problemas, tantas dores, precisamos nos afastar disto, tentando garantir que a nossa caminhada vai ser mais tranquila. A nossa caminhada, nossa, daqueles que nos amam, que estão ao nosso redor, que estão aos nossos cuidados. Que nós possamos garantir que daqui para frente a nossa vida, nossas próximas vidas serão muito mais tranquilas, confiando no apoio de Deus e no apoio do Cristo. Seriam essas as nossas reflexões da noite de hoje. Eu agradeço muito a atenção e a paciência de todos e vamos nos preparar então para o nosso passe espiritual. O passe é dividido em dois momentos. O primeiro é para nós nos fortalecer e eliminar as nossas mazelas. O segundo momento do passe é para nós contribuir e distribuir a caridade, o auxílio a todos os necessitados. Vamos neste momento, então, nos concentrar nesta música, buscando relaxar o nosso corpo físico. Podemos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus em prece, exercitar a respiração profunda. A cada inspiração do ar, renovamos as nossas células do nosso corpo físico, fortalecendo aos nossos órgãos vitais, lembrando da imagem do nosso Mestre Jesus, nos transportando num lugar em pensamento
pensamento, onde que recebemos lá, contemplando a beleza da natureza, uma luz que nos envolve, nos fortalecendo na fé, no amor, recebendo uma chuva de pétalas. São as bênçãos do nosso Pai Maior Deus a cada um de nós. Sentimos uma brisa. Esta brisa são as mensagens, são as dádivas do nosso Mestre Jesus, que nos ampara em todos os momentos da nossa vida, que sempre está com nós. E neste momento, Ele nos envolve a cada um de nós com um imenso abraço, fraterno, amoroso, revitalizando a cada um de nós, nos concebendo conforme as nossas necessidades do nosso corpo físico, do nosso espírito e da nossa lucidez mental. Que o amor e a paz permaneça no nosso interior, lembrando que sempre temos o amparo da espiritualidade superior, do nosso Pai Maior Deus e do nosso Guia e Mestre Jesus. Permaneçamos assim, com esta paz interior, para o segundo momento do nosso passe. Mais harmonizado agora, mais cientes da justiça divina, mais sabedores de que é necessário fazer o bem no limite das nossas forças, para equilibrarmos a balança da lei divina e em tempos outros desequilibrarmos. Sigamos o ensinamento do apóstolo Pedro, que disse que o amor cobre a multidão dos pecados. E nos dediquemos nesse momento a amar incondicionalmente. Amemos o nosso planeta e toda a manifestação de vida que nele acontece, pois que é a obra divina. Amemos a humanidade porque ela necessita de quem a ame e não de quem a critique. Amemos, pois por mais esforços que Deus os coloca muitas vezes ao nosso lado, como espelho. Amemos aqueles a que nos amam
percebemos que, amando, nós é que nos sentimos melhor. Quando projetamos o amor sobre aquele que entendemos não nos amar, nós nos sentimos melhor. E assim é a justiça divina. Roguemos a Deus por uma semana de muita paz, de muita harmonia. Roguemos ao Pai nos fortaleça a coragem necessária para vencermos a nós mesmos. Roguemos ao Pai infinitamente bom e justo que fortaleça nossas almas frágeis